Eu vou ler para vocês um trecho do texto da Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 4. Vou pular o 3. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Versículo 4: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Há quase 4 anos, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, a bem da verdade, eu não tinha um objetivo de vida, não via um futuro na minha vida, eu não via propósito para a minha existência. Aliás, todos aqueles que vivem sem a presença do Senhor, com certeza, dentro de si tem o mesmo sentimento que eu. Acham que a vida não tem propósito, ou seja, acham que é só viver por viver. Viver para satisfazer os próprios desejos, viver para satisfazer as próprias vontades, viver para curtir, viver para constituir família, para ter bens materiais, e viver para até envelhecer e morrer. Quando eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, quando eu entreguei a minha vida para Ele e comecei realmente a buscar o entendimento de quem é Deus na palavra dEle, comecei a buscar conhecer de verdade o Senhor, os meus olhos foram se abrindo e o meu coração foi se abrindo para a palavra. E eu comecei a ver propósito na minha vida. O propósito principal é adorar a Deus. O propósito principal é louvar, engrandecer o nome daquele que fez tudo por mim, que criou todas as coisas por mim e para mim, para que eu pudesse viver uma vida aqui na terra, né? Ele deu todas as possibilidades, ele deu tudo para a gente ter uma vida aqui na terra. Então, o primeiro propósito de uma vida é adorar o Senhor, né? E o segundo propósito é servi-lo, porque ele me salvou, ele me deu uma nova vida, né? Ele me fez nascer novamente. Eu estava morto nos meus pecados e Jesus, ele me deu uma nova vida, ele colocou em mim o Espírito dele, o Espírito Santo, e ele me deu uma nova perspectiva de vida. E nessa perspectiva de vida eu tenho esse segundo propósito, que é servi-lo. Como servi-lo? Fazendo a obra a qual ele me chamou para fazer, que é falar dele, é pregar o Evangelho, é falar do amor dele, esse amor que me salvou, esse amor que abriu os meus olhos, esse amor que me tirou do pecado, do lamaçal do pecado, né? Onde eu estava completamente sujo, imundo, encardido, atolado, e ele me lavou, né? Ele me lavou com o seu sangue, ele me colocou roupas novas, vestes novas, ele me colocou de pé novamente, porque eu estava prostrado para o pecado, eu me prostrava para o pecado, ele me reergueu e me colocou vestes novas. E a partir do momento que eu comecei a buscar esse entendimento, realmente a querer conhecer Deus na intimidade, ele foi se manifestando para mim. E ali eu comecei a entender que o que Deus tem para mim é o ministério da pregação da palavra, né? É realmente pregar. Então, assim, é o que eu amo fazer hoje, falar de Jesus, né? Pregar o Evangelho. E eu entendi que o meu ministério é o ministério evangelístico, ou seja, é o ministério da pregação do Evangelho,
Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu nasci para falar de Jesus. Eu nasci para que através da minha vida outras vidas sejam salvas. Né? Foi esse o propósito que Deus colocou na minha vida desde antes da fundação do mundo. Desde antes de eu estar no ventre da minha mãe, Deus já sabia que esse era o propósito para a minha vida, pregar o Evangelho. E desde então é o que eu faço. Nas minhas redes sociais, né, eu prego o Evangelho, mas eu tenho vontade de rodar esse Brasil, esse mundão, pregando o Evangelho, como muitos fazem, né? Realmente viajar, né? Brasil afora, mundo afora, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, né? Eu tenho vontade de ir nos mais remotos lugares, né? Os lugares onde realmente é muito difícil a palavra chegar, eu tenho vontade de ir nesse lugar, é o que está no meu coração. E aquilo que queima no coração é aquilo que está no coração de Deus, né? Aquilo que queima no coração daquele que serve ao Senhor, para realmente servir, é aquilo que está no coração de Deus. E eu me lembro que num sonho, eu tive uma palavra, Deus me deu uma palavra no sonho, e essa palavra ela foi confirmada ou um dia depois, ou 2 dias depois, eu não me recordo, por uma missionária, né, na Fundação Casa, que é um local onde a gente faz a obra todas as quartas-feiras, né, nossa equipe, nós temos uma equipe da igreja, né, da Missão Apoio, que vai todas as quartas-feiras na Fundação Casa pregar o Evangelho para aqueles jovens que estão ali, né, e eu lembro que, não sei se foi 1 ou 2 dias depois desse sonho, onde Deus me falou isso, essa missionária, a missionária Tânia, ela confirmou, né? E nesse sonho Deus falava para mim assim, que eu teria que tirar o meu passaporte e perder o medo de avião, porque Ele iria me levar às nações para pegar o Evangelho. E então assim, eu precisava, né, pela fé, obedecer a Deus, porque eu não tinha passaporte e eu morria de medo de altura. Nem de elevador eu gosto de andar, eu não gosto de andar, né? Nunca andei de avião na minha vida, nunca andei de avião e nunca tive nunca tive a pretensão de tirar meu passaporte, porque eu nunca me imaginei saindo do Brasil. Eu acho que eu saí do estado de São Paulo poucas vezes. Eu creio que eu sei que eu fui pro Distrito Federal, já fui pro Distrito Federal, já fui pro Mato Grosso, já fui pro Paraná e já fui para Santa Catarina. Eu acho que esses 4, mas isso aí há muito tempo atrás, acho que esses 4 estados que eu me lembro assim, que eu já fui, né? Mas há muito tempo atrás, eu era criança, enfim. Então assim, nunca nem saí praticamente do estado de São Paulo, quanto mais saí do Brasil, né? Então, mas eu recebi essa palavra do Senhor em sonho, né? E essa missionária confirmou para mim 2 dias depois, se eu não me engano. E aí, né, beleza, a gente deixa, né, a gente vai deixando acontecer, a gente ouve e a gente vai vivendo, né, vai deixando acontecer. Mas era a minha vontade, é a minha vontade até hoje, né, viver realmente para pregar o Evangelho, viajar mesmo pregando o Evangelho. Eu me lembro que depois de um culto, numa quinta-feira, né, depois de um culto, o meu irmão, o Dil, né, meu irmãozão, o Dil, depois do culto a gente parou ali na frente da igreja e ficamos conversando, né, por um bom tempo. E nessa conversa ele falou assim, cara, Deus ele não vai fazer aquilo que ele tem como promessa para você, que ele tem preparado para você, se você não der o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo. Se ele falou que você precisa, que ele vai te levar às nações para pregar o Evangelho, você precisa tirar seu passaporte. Como é que Deus vai te levar às nações para pregar o Evangelho se você não tem passaporte? Então você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer a sua parte.
Eu lembro muito bem disso. Eu falei, cara, isso, se eu não me engano, era em outubro do ano passado. Nós estamos no ano de 2024, era outubro de 2023. Se eu não me engano, outubro, novembro. E eu falei, cara, verdade, eu preciso tirar meu passaporte, preciso arrumar dinheiro para tirar o passaporte e eu vou fazer isso, né? E quando foi em dezembro, né, do ano passado, 2023, eu tirei o meu passaporte. Jesus, graças a Deus, Deus deu condição financeira, Deus proveu financeiramente, e eu fui até Marília e tirei meu passaporte. Glória a Deus, né? E beleza, isso, né, dezembro de 2023. E nós estamos em outubro de 2024. Hoje, mais precisamente, é dia 20 de outubro de 2024. E exatamente há uma semana atrás, dia 13 de outubro, Deus me deu a possibilidade de perder o medo de altura, né? O meu irmão Bruno, né, outro irmãozão meu, Bruno Galvão, Bruninho, junto com o podcast dele, que é o Na Cabana Podcast, né, eles vieram aqui na Cidade de Lins fazer a cobertura de um evento de paraquedismo. E o ano passado, no mesmo mês de outubro, ele veio para cá também. E ele tinha me ajeitado para voar, para sair, né, para andar de trike, eu acho que é o nome, né, que é tipo uma asa delta com motor, enfim. Isso ano passado, né, outubro de 2023. E eu não dei conta, não consegui. Eu tive medo e não fui, né? Mas eu não estava preparado. E Deus me preparou, né? Deus, ele prepara a gente, né? Deus, ele vai preparando o nosso coração, Deus, ele vai trabalhando a fé no nosso coração, né? Porque o medo a gente só perde quando a gente entrega esse medo nas mãos dele, né? E quando a gente crê que ele cuida, né? Ele é o nosso provedor, né? Ele é o nosso cuidador, né? Ele cuida da gente. E aí, quando foi agora, né, domingo passado, dia 13, eu falei, uns 2, 3 dias antes, eu já tinha falado pro Bruno que ele tinha vindo aqui em casa, e eu falei para ele assim, cara, tô preparado, esse ano dá pra gente voar, como é que tá, não sei o que. Ele falou, não, cara, depende de você. Eu falei, eu tô preparado, vamos lá, vamos embora, vamos pra cima. E quando foi no domingo cedo, ele só confirmou comigo, né, e marcamos para domingo à tarde, para eu poder ir lá no aeroporto e caminhar e andar de avião, né. E eu lembro que no caminho eu fui, né, falando com o Senhor, orando, e Deus falando comigo, fica em paz, né, não vai acontecer nada com você. E eu entendi isso, né, porque Deus tem tantas promessas na minha vida, Ele tem promessas na minha vida, e muitas Ele não cumpriu ainda, muitas não aconteceram ainda. Então, morrer eu não vou, porque Deus precisa cumprir as promessas, porque Ele é fiel, Ele cumpre as promessas que Ele faz, né? E eu sei que eu não vou morrer, né? Eu sei que eu não vou partir para a eternidade com o Senhor, porque tem coisas para ser cumpridas na minha vida. Então, para que medo, né? Eu fiquei pensando assim, olha só as coisas que eu pensei. Falei, se o avião caiu, o piloto morre. E eu não, porque o Senhor não cumpriu as promessas da minha vida ainda, né? A cabeça, né? Mas é isso que tira o medo, né? O nosso medo. Deus, ele está conosco, Deus, ele cuida, né? Então eu sabia que eu precisava, e se Ele falou para eu perder o medo de altura, é porque nada ia acontecer comigo, eu precisava perder o medo de altura. E aí fui pro aeroporto, né? E realmente aconteceu, né? Saí do chão pela primeira vez. E foi maravilhoso. E foi sensacional. É isso aí, ó. Preparando aqui para sair do chão pela primeira vez. Meu irmão aqui, meu amigo Marcelo, tá aqui no controle, tá ajustando, fazendo os ajustes iniciais aqui. Glória a Deus, que tudo é da vontade dele, tudo é da vontade do Pai. Vamos lá.
lá, primeiro voo, sair no chão pela primeira vez, perdeu o medo de altura, porque só perde aquele que encara, né? Então vamos que vamos. Vou mostrar aqui para vocês aqui o painel do avião aqui. Só um minutinho que eu vou mostrar. Painel do avião, coisa linda. Que avião que é esse aqui, Marcelo? É o famoso Skylane, é um Charlie 182. Skylane Charlie 182. E ó, vamos. Vou filmar a decolagem, rapaziada. Vai alinhar na 1 no 4, tem linhas de decolagem imediata na matéria vertical ou na linha da vento. Aquilo que ele promete, Deus, ele cumpre a palavra dele, glória a Deus. Rosana criança, oh, show! E aí chegamos. E aí, agradecer mais o Marcelo. Marcelão, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo, Deus abençoe, Precisamos, viu, cara? estamos às ordens. Show de bola, tamo junto, Deus abençoe, abraço. E esse aí foi o momento, né? Foi bem rápido, eu não consegui fazer imagens perfeitas, porque a emoção, né? A emoção de voar pela primeira vez, eu não sabia se eu filmava, se eu observava tudo, se eu me segurava no banco ali na poltrona do avião. Foi assim uma emoção única e realmente preparada por Deus, porque eu voei nesse avião, né, que o vídeo mostrou, mas não era para eu voar nesse avião, era para eu voar eu acho que é trike o nome, que é tipo uma asa delta, mas com motor, toda aberta ao lado, né, toda aberta, e o vento batendo no rosto. Então, tipo assim, seria bem assim, mais desafiador, né, voar num desse, né, pela primeira vez, sair do chão num avião assim, sem nenhum tipo de segurança. Então, Deus preparou. Eu fui nesse avião que era fechadinho, e para vocês terem uma ideia, esse avião que eu voei, ele não ia voar nesse dia. Ele não ia voar nesse dia. O piloto, ele veio de uma outra cidade até Linz para poder fazer esse avião, o motor desse avião rodar, porque é um avião que fica parado no hangar e não pode ficar parado, senão estraga o motor. Então ele veio justamente nesse dia fazer o avião dar uma volta, né, para poder o motor desse avião trabalhar. Então o rapaz que ia voar comigo, né, que é o Caio, no trike lá, na outra aeronave, ouviu o rapaz falando isso, convidando um outro rapaz que estava lá para ir com ele, para ele não ir sozinho, dar a volta, e o rapaz falou que não dava para ir. E quando o piloto saiu para ir pro avião, o Caio me chamou a gente, né, falou: vem cá que eu vou ver se eu consigo ajeitar você para voar no outro avião, naquele avião ali e tal. E foi lá e conversou com o rapaz
Enfim, o rapaz falou, não, ele pode ir para voar comigo. Fiz o voo, né? Quando eu desci do avião, eu fui perguntar, né? Aí tava o Caio e um amigo meu, né? Que era o rapaz que foi convidado pelo piloto para voar, que não foi, que é o Scula. Eu fui perguntar para eles, né? Quanto que custava, né? Quanto que custa um voo daquele que eu dei? De mais ou menos uns 20 minutos a gente ficou no ar. E ele falou que era R$340. Só que ele falou assim, ó, só que para você fazer esse voo, você não consegue voar sozinho. Tem que ser você e mais 2. Você tem que fechar a tripulação. Porque nesse avião são 4, é o piloto e mais 3, né? Ele falou assim, você não consegue voar sozinho. Você não consegue voar do jeito que você voou, só você e o piloto. Você teria que fechar, conseguir mais 2 para voar com você, né? Para fechar. Então, além de pagar R$340, teria que ter mais 2 para poder sair do chão. Ele falou, cara, esse voo que você fez praticamente ninguém faz. Então, assim, olha como é que Deus prepara, né? Além de eu ganhar, né? Deus usou a vida do Bruno, né? Do Bruninho para me abençoar. Tem isso ainda, que não foi só eu e o piloto, né? Então, Deus ele é maravilhoso. Mas, qual que é a mensagem central desse vídeo, né? Disso que eu estou falando, trazendo para nós? A fé. A fé. E eu quero trazer um outro texto bíblico que vai falar sobre Abraão. Por quê? Porque Deus, né? Deus falou, né, para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Mas Deus ele não falou para Abraão para onde era a terra. Deus falou, sai e vai. E Abraão, mesmo sem saber para onde ia, obedeceu, né? Tanto que no final ali, no versículo 4 do livro de Gênesis, né? Do capítulo 12, fala assim, partiu, pois, a Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão obedeceu e foi, né? E aí, lá em Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, olha o que o autor vem falar para a gente. Olha só, pela fé, Abraão, então eu vou ler Hebreus do versículo 8 ao versículo 12, olha só o que fala. Hebreus 11, capítulo 11, versículos de 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia. Então, o que fez Abraão ser uma nação tão numerosa, né? Porque nós somos descendências de Abraão. O mundo, esse bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo são descendências de Abraão. E Deus falou para ele, a Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Ela não podia ser mãe. E Abraão já era velho também. E Deus prometeu, Deus falou, sai e vai, porque eu vou te fazer uma grande nação. E Abraão ouviu e obedeceu. E isso presenteou ele, né, a ser uma grande nação. A fé, a obediência. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus ele não vai fazer nada na sua vida que está prometido, que ele já tem preparado para você, se você não der o seu primeiro passo. Não adianta você ficar esperando sentado. Você precisa fazer a sua parte. Pela fé. Pela fé você precisa pisar mesmo sem ver o chão. Porque Deus não vai esperar, Deus não vai colocar o chão para você pisar. Deus vai esperar você dar o passo no escuro, sem chão, para que Ele possa colocar o chão. Então, toda a ação de Deus, ela vai vir após a nossa ação. Ou melhor, toda a reação de Deus vai vir após a nossa ação. E eu sei que mais cedo ou mais tarde, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Porque
Eu fiz aquilo que ele havia mandado para mim em sonho e confirmado através da missionária Tânia. Eu tirei o meu passaporte e eu perdi o medo de avião. Agora eu estou preparado para ele cumprir a promessa que ele fez, que é me levar às nações para pregar o evangelho. E aquilo que está no meu coração, é o que queima no meu coração. Eu quero viver disso. Eu quero viver para pregar o evangelho do Senhor. Eu quero falar do amor de Deus para as pessoas. Eu quero falar para aqueles que não ouvem, que não conhecem. Eu quero fazer o Senhor Jesus conhecido. E agora eu sei que Ele vai fazer porque eu fiz aquilo que Ele mandou eu fazer. Mesmo sem saber se ia acontecer, mas pela fé eu fiz, eu obedeci, tirei meu passaporte, perdi o medo de avião. Agora sim, eu estou preparado para que Deus possa fazer na minha vida aquilo que Ele me prometeu. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, Ele te prometeu algo, seja sensível à voz do Espírito Santo, seja sensível ao direcionamento de Deus e faz a sua parte primeiro, como Abraão fez, como Abraão foi, como Abraão saiu, obedeceu e Deus cumpriu na vida de Abraão aquilo que havia prometido, porque Abraão teve fé e ele é chamado, né? Ele é intitulado o pai da fé, porque mesmo sem saber, ele foi, ele saiu e fez e Deus cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, dá o primeiro passo para que Deus possa colocar o chão. Não espere Deus colocar o chão. Dê o passo, porque aí sim Ele vai colocar o chão. Faça a sua parte para que Deus possa cumprir na sua vida, assim como Ele vai cumprir na minha, as promessas que Ele tem preparados desde antes da fundação do mundo, para mim e para você. Amém? Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Um bom restinho de domingo, boa semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.